A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Eu havia gravado um outro vídeo e infelizmente não deu certo, cara. Já é a terceira ou quarta vez que eu tento gravar esse vídeo, então eu sei que alguém vai ser alcançado por essa palavra. Então fique aí, preste atenção no vídeo, preste atenção na palavra, porque eu sei que está sendo muito difícil de gravar esse vídeo aqui, então é porque alguém vai ser alcançado por essa palavra e alguém precisa ouvir o que eu vou dizer. Então preste atenção. A palavra de Deus hoje está em Isaías capítulo 36 e 37. Eu quero contar a história de um rei chamado Senaqueribe, que veio sobre Judá, no caso, e essa história tem lições muito importantes para nós, né? Até o título desse vídeo eu anotei aqui, Deus está com você e te dará vitória nessa batalha. E o Espírito Santo falou muito comigo nessa palavra e eu quero rapidamente contar a história para você, porque é algo poderoso para nós aqui, então preste atenção. Essa história nos conta que, vamos lá, Senaqueribe, no capítulo 36, a Bíblia diz da seguinte forma: E aconteceu, no ano 10º do quarto do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. E basicamente, qual é a situação aqui? Senaqueribe, rei da Síria, ele sobe contra as cidades de Judá. E as cidades tinham muros altos e tudo mais, né? E uma tática de guerra era vir com seu exército e sitiar a cidade, ou seja, ficar em volta da cidade, tapando a entrada da cidade. Porque o que acontece? Para proteger a cidade tinha que ficar fechada, então ninguém entrava e ninguém saía. O que acontecia? Começava a faltar alimento, começava a faltar coisa, porque sempre tem que ter as trocas comerciais, né? E o povo sempre está se deslocando. E aí quando você vem e sitia a cidade, no caso você tira toda a mobilidade e toda a condição da cidade começar a buscar os seus recursos. E foi exatamente isso que Senaqueribe fez. E qual que é, sabe, o que o Espírito Santo falou muito comigo através dessa palavra? E eu quero passar isso para você. O rei da Síria, ele chega e a intenção dele não é destruir, sabe, a cidade de... Sabe, a intenção inicial dele não é destruir a cidade. A intenção inicial dele é fazer o quê? Com que o povo fique... Ele queria fazer com que o povo ficasse morrendo de medo, porque o povo vê aquele exército gigantesco em volta da cidade. Ele queria que o povo ficasse morrendo de medo e se rendesse a ele. E vamos lá. O inimigo aqui, ele representa... O Senaqueribe aqui, ele representa o inimigo. Porque muitas vezes o inimigo ele não quer te destruir de uma vez. Ele quer que você se renda a ele. E mais do que isso, Senaqueribe ele queria que o povo se rendesse a ele, e Senaqueribe ele tirava sarro do Deus de Israel. Basicamente ele falava da seguinte forma: eu já sitiei outras cidades, eu já destruí outras cidades, inúmeras outras cidades. E essas outras cidades tinham deuses também. Tinham um Deus também, o Deus deles no caso. Igual vocês também têm. E esse Deus não foi o suficiente para salvar eles. E o que Senaqueribe falava para o povo de Judá? Que estavam tudo em cima dos muros, vendo o exército dele e vendo o mensageiro dele conversando com os mensageiros do rei Ezequias. O que ele falava? Em voz alta e ainda dizendo na língua judaica, na língua do povo: ó, o Deus de vocês não vai salvar vocês. O Deus de vocês, assim como os deuses das outras nações, vai sucumbir diante de mim. Porque eu destruí tal cidade, aí ele falava o nome das outras cidades que ele já havia destruído. E ele falava: poxa, o Deus de vocês também não vai salvar vocês. Assim como os deuses daquelas outras cidades que eu destruí, também não salvou eles. E o que ele queria? Se rendam a mim e virem as costas para o Deus de vocês. Porque ele não queria só, Senaqueribe não queria só que o povo se rendesse a ele, mas que o povo duvidasse que o Deus de Israel era capaz de salvar eles. E olha só, o inimigo muitas vezes na nossa vida ele faz assim conosco também. Ele não só quer nos destruir, porque, lógico, uma vez que o povo de Israel estivesse nas mãos desse rei, ele poderia fazer o que quisesse. Mas o inimigo muitas vezes, a tática dele não é chegar e nos destruir de uma vez. Ele quer que nós se renda diante dele e olhe para o nosso Deus e fale: realmente, diante desse problema que eu estou enfrentando, diante dessa dificuldade que eu estou enfrentando, diante dessa dor que eu estou enfrentando, Deus não vai me salvar. Deus não pode me salvar. Olha, porque o povo olhava, o povo em cima do muro, olhando aquele exército, o povo olhava e falava: cara, olha o tamanho desse exército.
Olha o poder que tem essa nação síria. E de repente o povo poderia pensar, poxa, e agora? O que nós vamos fazer? E o rei Senaqueribe, esse rei sírio, colocando medo nas pessoas, falando, poxa, o Deus de vocês não vai salvar vocês. Vocês não vão escapar de mim. É melhor vocês se renderem. Esse Deus de vocês não vai salvar vocês. Como os deuses das outras nações não salvaram eles. E muitas vezes o inimigo é assim conosco. Ele quer olhar para nós e falar, sabe esse problema? Que é impossível? Que você precisa de um milagre extraordinário de Deus? Esse milagre não vai acontecer. Deus não faz milagre. Muitas vezes o inimigo quer colocar isso na nossa cabeça. Deus não faz milagre. Ele não vai salvar você. Essa situação que você está enfrentando, financeira, não sei, de saúde, relacionamento, Deus não vai tirar dessa situação. Deus não vai te salvar. É melhor você se render. É melhor você se render e aceitar que esse Deus não é capaz de te ajudar. Muitas vezes o inimigo fica colocando isso na nossa cabeça. Tentando pôr isso na nossa mente. Igual Senaqueribe quis colocar isso na mente do rei Ezequias e do povo de Judá, do povo de Israel. Mas olha só que coisa. Ele não estava lidando com qualquer Deus, com qualquer nação. Ele estava lidando com a nação escolhida, o povo adquirido. Ele estava lidando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único Deus verdadeiro. Era isso que Senaqueribe não sabia. E é isso que o inimigo muitas vezes na sua vida, ele não entendeu ainda. Ou entendeu, mas ele quer que você caia nessa cilada. O Deus que você serve é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. E ele tem poder para te tirar dessa situação. Não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho do milagre que tenha que acontecer. O Deus que você serve não é um Deus que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve. Não, o seu Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o inimigo não quer que você entenda isso. Ele quer que você se renda diante dele. Mas olha só como que é o fim do rei Senaqueribe e de todo o seu exército. Porque a resposta de Deus para a oração de Ezequias, o rei de Judá, quando ele vai orar e ele leva toda essa situação diante de Deus, a resposta de Deus com relação ao rei da Síria é da seguinte forma: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha só isso. Então saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. E os outros versículos vai dizer que Senaqueribe volta para Nínive, para sua cidade, e quando ele estava no templo do Deus falso dele, os filhos deles vêm até ele e matam ele. E o filho dele reina no lugar dele. Olha só isso. Esse foi o fim de Senaqueribe. E esse foi o fim do exército dele. O anjo do Senhor veio e lutou por Judá, pelo rei Ezequias, pelaquela nação. E eu quero dizer isso para você. Você não tem força contra esse rei. Você não tem força contra o inimigo. Você não vai conseguir vencê-lo. Realmente, cara, essa batalha você não tem condições alguma de vencer. Assim como Judá não tinha condições nenhuma de enfrentar o rei da Síria. Mas eu quero dizer para você que Deus vai enviar o anjo dele e ele vai te dar a vitória. Você não vai nem precisar, você com as suas mãos, com a sua espada lutar. Deus vai enviar o anjo dele e o anjo dele vai te dar a vitória nessa batalha. Ouça essa palavra, porque isso aqui é profético para a sua vida. Deus vai lutar essa batalha por você. A única coisa que você tem que fazer é se posicionar em oração, em jejum, buscando o Senhor em leitura bíblica. E nessa batalha, nesse problema, nessa dificuldade, Deus vai lutar por você. Escute o que Deus está falando para você hoje. Eu encerro esse vídeo dizendo, da mesma forma que Deus enviou um anjo, matou 185.000 daqueles assírios e deu vitória para Judá. E eles não caíram na mão daquele rei sírio. E todos viram que o Deus de Israel era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Assim eu profetizo na sua vida. Deus vai enviar um anjo e esse anjo vai dar vitória na sua vida. Deus vai entrar nessa situação e ele vai te dar vitória nessa situação. Não importa o tamanho desse exército, Deus te dará a vitória. Fique com essa palavra e que Deus
te abençoe.